Vamos ler a palavra, Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15, que nos diz a palavra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O tema dessa mensagem é oração no padrão. Vemos o nosso Senhor nos falando a respeito de um padrão de como nós devemos orar. Nos versículos anteriores, ele fala dos gentios e diz que eles oram e oram para ser vistos. Mas o nosso Senhor nos ensina um padrão de oração para que nós não cometamos o mesmo erro dos gentios, que repetiam inutilmente as palavras que Jesus Cristo diz, vãs repetições, Mateus 6, versículo 7. E o fato de repetir a mesma frase ou palavras várias vezes não faria com que Deus escutasse, mesmo porque o Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo de falarmos, de acordo com Mateus 6, versículo 8. Logo após dizer que Deus sabe de todos os nossos desejos, ainda que não tivéssemos falado, o Senhor Jesus nos dá um padrão de como devemos orar. E ele diz, vós deveis orar assim. Isso nos mostra que mesmo Deus sabendo de tudo que nós queremos pedir, mesmo assim, Ele quer nos escutar, quer escutar o nosso pedido. Com isso, com relação à oração, eu quero afirmar que a oração tem poder. A oração tem poder, mas essa oração, ela pode ser anulada, ou ela pode ser interrompida, ou ela pode não ser escutada por Deus, a depender de uma condição. Ela pode ser anulada quando nós falamos com Deus, só que nós estamos com dívida com Ele. Nós estamos com pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Versículo 12, eu vou começar lá do versículo 12. Ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas. Quando nós temos dívidas com o nosso Deus. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas dívidas. As nossas dívidas é uma dívida moral. Nós devemos ao Senhor e pedimos perdão ao Senhor quando nós ofendemos ao Senhor com as nossas atitudes, com os nossos pecados. E por isso nós chegamos a Deus no padrão de oração. Jesus Cristo diz, perdoa as nossas dívidas, perdoa os meus pecados, ou perdoa as minhas ofensas, como algumas traduções falam nesse versículo. Perdoa minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Nessa tradução, revista atualizada, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Nós temos em nossas mãos a capacidade de falar com Deus, de mover o coração de Deus
e fazer com que Deus haja, mas essa capacidade ela fica reduzida a nada quando nós nos achegamos a Deus em pecado e não nos arrependemos dele. Pedimos ao Senhor e queremos que o Senhor atenda às nossas orações, mas nós devemos estar com os corações ou com a vida, uma vida de retidão na presença do Senhor, ou pelo menos pedir perdão pelos pecados, que é o que o versículo 12 nos diz: perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os meus pecados. E nessa questão de pedido do perdão do pecado, cada um sabe qual é o seu pecado, cada um sabe aonde tem errado, cada um sabe qual é a situação que tem feito com que nos afastemos do Senhor ou com que nós saiamos da presença do Senhor. Cada um de nós sabemos qual é a situação que tem nos afastado de Deus. Você sabe, eu sei, sabemos quais são essas situações. Então nós, em oração, nós devemos pedir para o Senhor: perdoa os meus pecados. Perdoa o que eu tenho feito para te ofender. Perdoa a minha má índole, algumas situações que eu tenho vivenciado que desagrada ao Senhor. Perdoa os meus pecados. A oração tem poder, mas nós temos também, ou nós podemos anular essa oração quando nós nos achegamos a Deus diante com os nossos pecados. Nós também temos uma outra forma de fazer com que as nossas orações não sejam escutadas, e nós fazemos isso quando nós chegamos diante do Senhor com o coração endurecido. A nossa oração pode ser anulada quando nós chegamos diante do Senhor com o coração endurecido. No versículo 15, quando Jesus continua falando a respeito das dívidas ou dos pecados, diz o seguinte: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, eu tenho uma dívida diante do Senhor e eu peço para que o Senhor, Ele me perdoe dessa dívida, Ele tire de mim o peso da dívida que eu tenho com Ele, mas eu não tenho condições ou não quero perdoar ou tirar o peso da dívida das pessoas que têm essa dívida comigo. Então, quando nós não temos condições de perdoar, nós também não temos condições de pedir perdão a Deus pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Nós fechamos esse canal quando falamos com Deus, quando nós estamos em pecado e quando nós chegamos diante do Senhor com o coração endurecido. Então, nosso coração deve estar quebrantado diante do Senhor, arrependido de ter cometido a dívida, e também deve estar arrependido, quebrantado e buscar estar diante do Senhor sem que ninguém deva para você e que você também não deva para ninguém, no sentido de relacionamento perdoador. As nossas orações, elas podem ser barradas, queridos, quando nós não nos achegamos diante de Deus para pedir perdão dos nossos pecados. E nós devemos fazer isso constantemente. Senhor, me perdoa porque eu errei, porque eu cometi um erro. Me perdoa porque eu tenho ultrapassado os limites. Mas eu também, Senhor, te peço perdão porque eu também tenho perdoado as pessoas que me fizeram mal, as pessoas que me atacaram, as pessoas que me magoaram, eu também tenho perdoado. Por isso eu peço perdão para o Senhor. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. É isso que diz a palavra. A nossa oração ou a oração tem poder. E a oração, ela tem poder de tal forma, queridos, que ela também nos ajuda em nossas
fraquezas. Versículo 13, ele diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Quando nós falamos com o Senhor, não me deixe cair em tentação, o que eu estou falando para Deus? Olha, Deus, não deixe eu fazer o mal que eu posso fazer para mim mesmo. Porque nós somos tentados e somos tentados constantemente. E a tentação, eu vejo, queridos, que é o mal que nós podemos fazer a nós mesmos. Não nos deixe cair em tentação. A oração tem poder de nos ajudar nas nossas fraquezas, no mal que nós podemos fazer a nós mesmos. É fato que nós constantemente somos tentados a fazer o mal. Somos tentados pelas nossas cobiças, pelas concupiscências da carne. Somos tentados pelo nosso egoísmo a fazer algo que vai nos prejudicar. E quando nós oramos, nós devemos pedir para o Senhor também: Senhor, não me deixe cair em tentação, porque a tentação existe. A tentação é real. Não existe pessoas que dizem, não, para mim está tudo tranquilo, eu não tenho tentação, eu sou super forte, eu sou crente de verdade, não há nada que me abale. É mentira. Nós temos áreas em nossas vidas que nós somos tentados, áreas que vai tentar nos prejudicar, vai tentar nos fazer cair. Não me deixe cair em tentação. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área e essa área tem tentado me derrubar, mas em nome de Jesus, não me deixe cair em tentação. Me livra de todo o mal. A nossa oração, ela tem poder, e tem poder para nos ajudar na fraqueza, e tem poder para nos ajudar no mal que pode nos alcançar. Ainda nos diz o versículo 13, livra-nos de todo o mal. Essa é uma oração que está muito viva nesse momento, em que nós estamos olhando para um mundo em que as pessoas precisam ficar dentro das suas casas, com medo de um vírus, com medo de serem infectadas, e nós temos orado constantemente pedindo para Deus: Senhor, livra-me do mal, me livra de infecções, me livra em nome de Jesus de contaminações, me livra em nome de Jesus de qualquer situação que venha me trazer o mal, livra-nos de todo o mal. Nós oramos e devemos orar com fé, pedindo para que o Senhor nos livre de todo o mal. O mal que nós podemos fazer para nós mesmos, quando somos tentados e caímos em tentação, e o mal que pode chegar a nós mediante várias situações. O mal que eu não posso controlar, o mal que eu tento evitar e muitas vezes sou abatido por ele, mas nós podemos pedir ao Senhor: livra-nos de todo o mal. Livra-nos do mal em nome de Jesus. Nossa oração, ela tem poder. E no versículo 10, o Senhor nos diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração tem poder quando desejamos que a vontade de Deus se cumpra. Todos nós fazemos pedidos, ou deveríamos fazer pedidos ao Senhor, colocar diante dele as nossas petições, colocar diante dele as nossas angústias, nossas dores, colocar diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. Mas nós não devemos esquecer, queridos, que nós falamos com o Senhor e colocamos diante do Senhor as nossas petições, mas Ele só cumpre o que é da vontade dEle. E quando a vontade dEle está de acordo com a minha vontade, ou a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus, a nossa petição se cumpre. Tem um colega que diz que Deus ele pode responder de 3 formas: sim, não ou espere. De qualquer uma forma que Deus responder, Ele estará respondendo
E se ele disser que não, porque ele sabe o que é melhor para nós, o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E talvez, querido, você esteja esperando uma resposta de Deus, esteja esperando que Deus esteja respondendo a uma questão que você tem a necessidade de resposta imediata, mas Deus não vê a necessidade de uma resposta agora, neste momento, ou Deus, de certa forma, está fazendo com que espere para que nós consigamos ver a situação de forma diferente. Nós devemos desejar a vontade de Deus se cumpra, seja feita a sua vontade. E ainda diz no versículo 10, venha o teu reino. Quando diz venha o teu reino, está se referindo à ação de Deus no ato de governar a sua vida, governar as suas ações. Nós devemos querer que a vontade de Deus se cumpra e que Deus governe as nossas ações. Devemos ter o desejo em nossos corações e agir de forma que Deus nos governe. Senhor, o Senhor é que me governa, o Senhor é que é sabedor de todas as coisas, eu estou aqui para te obedecer como servo do Senhor. Isso deve ser uma realidade na vida de todos aqueles que querem um relacionamento com Deus. Seja feita a sua vontade e venha a nós o teu reino. O teu reino esteja sobre nós, o Senhor esteja governando a minha vida, que a minha vida seja direcionada pelo Senhor, e nós devemos orar dessa forma: Senhor, direciona a minha vida, direciona o meu andar, direciona o meu falar, me direciona nesta decisão, me direciona, Senhor, nas situações difíceis que eu não consigo resolver. Senhor, me direciona numa questão que eu preciso estar à frente. Me direciona em nome de Jesus. Devemos pedir o direcionamento de Deus, que o reino dele se estabeleça, que ele seja o governador das nossas vidas. Muitas vezes, por não pedir ao Senhor o governo, por não andar de acordo com o governo de Deus, nós pagamos o preço, e pagamos o preço muito alto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, quando pela nossa vontade ou pela nossa dureza de coração nós deixamos Deus de lado e falamos com o Senhor, ou agimos com o Senhor como se a nossa vida não tivesse influência nenhuma dele. Mas Deus deve ser aquele que governa as nossas vidas. Esse deve ser o nosso desejo. A nossa oração tem poder, e por ter poder, essa parte do versículo 11 nos diz que ele pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, quando vocês orarem, vocês pedem a provisão de Deus. Deus, me dê provisão. O pão nosso de cada dia me dá hoje. Eu peço a provisão para as minhas necessidades diárias. Diariamente, Senhor, nos dá hoje. Diariamente, Senhor, obrigado, porque hoje nós temos o que comer. Senhor, nos dá hoje para que nós possamos ter alguma coisa para nos alimentar. Eu lembro de uma ilustração, já falei algumas vezes, de uma senhora que ela levantou e não tinha nenhum pão para fazer a sua primeira refeição. E ela morava em uma cidade em que ela tinha uma porta que abria em duas partes, e ela, próximo a essa porta, ela orava e pedia para o Senhor: Senhor Deus, me dê a provisão, me dê o alimento para que eu possa tomar o café da manhã. E essa senhora, no momento que ela estava orando, ela foi surpreendida com uns pães que foram jogados em suas costas, e quando ela percebeu, se tratava de um homem que passava
embriagado, e vendo ela suplicando a Deus, ele pensou consigo mesmo: eu vou comprar os pães e vou jogar nela para ver qual é a reação dela. E a reação dessa senhora foi que ela agradeceu a Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor usa até o ímpio para me abençoar. Sem perceber, aquele homem estava levando a provisão de que aquela mulher clamava. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a provisão diária e o necessário para se sustentar. O que eu preciso para hoje, o que eu preciso, Senhor, me dê. E eu tenho certeza, queridos, absoluta, que quando nós nos colocamos diante do Senhor e falamos com sinceridade de coração para o Senhor nos socorrer nas nossas necessidades, Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia naquilo que nós necessitamos, de acordo com a vontade dEle. A nossa oração, ela tem poder, e tem poder quando nós reconhecemos quem é Deus. Nós devemos saber, queridos, que primeira coisa, Deus é Pai. O início da oração, Jesus diz assim: Pai nosso que estás no céu. Deus é Pai. E há uma dificuldade por parte de algumas pessoas em declarar ou de ter este relacionamento que é exemplificado aqui da figura do filho com o pai, porque algumas pessoas não tiveram a figura do pai na sua casa, durante a sua infância, durante o período que morou com as famílias, não teve relacionamento com o pai. Então, quando nós falamos aqui que Deus é Pai, nos remete à figura do pai que nós temos como exemplo. E isso nos traz uma dificuldade, ou traz uma dificuldade muito grande para aceitar essa relação de Deus como Pai. Por ter esse referencial do Pai carnal, muitas pessoas colocam Deus como Pai, coloca como um Pai carrasco. E Deus não é este Deus carrasco que pune. Muitas vezes é associada esta figura ao Pai porque o Pai foi carrasco, e quando nós falamos Deus é Pai, a figura é associada do Pai carnal, é associada ao Pai celestial, e aí coloca-se Deus como Deus carrasco, e Deus não é carrasco. Algumas pessoas até usam a expressão: não, isso não vai acontecer não, porque Deus é Pai. E Deus verdadeiramente é Pai, mas é um Pai amoroso, é um Pai que cuida, é um Pai que responde, é um Pai que cuida das suas necessidades, é um Pai justo. Deus é Pai. E nós, como filhos, nós temos alguns direitos diante do Pai. Deus é Pai, mas Deus também é santo. Santificado seja o teu nome. Deus é santo, e a sua santidade diz que Ele não se junta ou não compartilha com nada que é errado, nada que possa se aproximar dele seja alguma coisa associada ao pecado. Deus é santo, e nós devemos lembrar disso quando nos achegamos a Deus em oração. Que Ele é santo, que Ele é um Pai amoroso. Mas todas as situações que eu citei anteriormente são levadas em consideração quando nós chegamos diante do Senhor. Que Ele nos perdoa quando nós perdoamos as outras pessoas. Que Ele nos dá provisão. Que Ele nos livra do mal. Que Ele nos livra da tentação, e nós podemos pedir isso para Ele. Porque Ele é Deus, é Pai. E porque Ele é santo. Nós temos acesso ao Pai, que tem prazer em escutar as nossas orações e atendê-la. Não deixe, querido, que a dureza do seu coração e o pecado impeça as suas orações. Recorra a Deus quando as fraquezas aparecerem e quiserem te derrubar.
Deseje que o reino e a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Peça a Deus que supra a sua necessidade quando não tiver condição de buscar sustento. E saiba que Deus é Pai e Deus é Santo. Deus é Pai e Deus é Santo. Quando orardes, quando vocês forem orar, vocês orem assim. Foi o que Jesus nos disse e Ele nos ensinou. A forma de conversar com Deus, a condição de nos apresentar a Deus e de como uma das características de Deus, como um Pai, como Santo, que quando nós formos orar e falar com o Senhor, nós possamos usar o modelo de Jesus e atentar para as nossas condições diante de Deus e saber que os nossos pedidos devem estar em consonância com aquilo que Deus quer. Faça essa reflexão e pense naquilo que o Senhor quer e o que Ele tem para cada um de nós. Ore ao Senhor, que sabe do seu coração e conhece cada sentimento, cada palavra que está em seu coração, em nome de Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus.